Olá pessoal, bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes ou dos familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome do pôr do sol, né? Ou síndrome do entardecer ou sundowning, né? Essa síndrome tão comum nos nossos pacientes com demência. Antes disso, lembrar vocês, peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com quem pode aproveitar, né? Já podem comentar depois aqui se vocês têm alguma experiência com essa síndrome, se o paciente de vocês já teve e depois se vocês já praticaram alguma dessas coisas que a gente vai comentar aqui. Beleza? Não esqueçam de seguir a gente também lá no Instagram e no TikTok, @geriatria com Miola, a gente tem bastante conteúdo lá também, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome do entardecer, ou síndrome sundowning, tá? Síndrome do pôr do sol. O que é essa síndrome em primeiro lugar? Para quem nunca ouviu falar. Essa síndrome é um conjunto de sinais e sintomas em que o paciente com demência geralmente começa a piorar os sinais de agressividade, de agitação, de confusão mental, no período do final da tarde. Esse período do final da tarde ele pode ser um pouco amplo para alguns pacientes. Então, tem pacientes que começam a ficar mais agitados a partir das 16 horas, outros começam a partir das 15, pacientes que começam mesmo até as 14 horas já tem um maior grau de agitação, tá? Então, depende muito de paciente para paciente, mas em torno ali da metade para o fim da tarde, eles começam já a ter uma piora dos sintomas comportamentais, a variar de cada paciente, né? Alguns ficam mais agressivos, outros ficam mais agitados, outros ficam mais confusos, mais perdidos, começam a ficar mais repetitivos, né? E isso inicia nessa hora ali do meio da tarde e pode se estender até 19, 20, 21 a 22 horas, né? Então, é algo que pode comprometer bastante a qualidade de vida do paciente e também dificultar o cuidado, né? E é uma síndrome bastante comum nos nossos pacientes com demência. Dessa forma, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ela, né? E além de definir ela, tentar entender por que será que isso acontece, né? Então, a medicina ainda não sabe definir bem, tá? Qual é o fenômeno que explica exatamente a síndrome do pôr do sol, mas alguns componentes a gente entende que devem estar muito associados, como, por exemplo, alterações do ciclo sono-vigília, né? Então, alterações que acontecem no ciclo sono-vigília já natural do paciente, né, com também diminuição da produção de melatonina, né, e que devem interferir nesta síndrome, né. Então, o paciente ter um comportamento de sono alterado, não ter horário para dormir, não ter horário para acordar, isso piora ainda mais essa rotina de alteração do ciclo sono-vigília e pode precipitar ainda mais os sintomas, né? Então, essas alterações fazem parte da fisiopatologia da doença. A outra alteração é a própria degeneração do sistema nervoso central relacionada à doença, que acaba levando à piora dos sintomas comportamentais, né? Até porque essa é uma síndrome que ela não é tão comum assim na fase leve da doença, né? E ela começa a aparecer mais a partir da fase moderada, que é justamente onde a gente começa a ter uma degeneração maior do sistema nervoso central, levando a piora dos sintomas cognitivos, né? Então, quando o paciente entra na fase moderada, geralmente esses sinais, essas alterações de comportamento começam a piorar e junto com isso, muitas vezes, pode aparecer a síndrome do pôr do sol. Então, essas alterações do ciclo sono-vigília associado a essas alterações de degeneração do sistema nervoso central ajudam a explicar um pouco essa síndrome. E por último, e não menos importante, é o fato da troca da luz, né? Então, o início do processo da troca do dia pela noite ajuda o paciente a ficar um pouco mais perdido, mais confuso, né? E isso leva ele a exacerbar esses sintomas e ter mais sintomas comportamentais associados à demência nesse horário específico. Então, esses três fatores
hoje são o que a gente conhece, que explica um pouco mais, né, esse fenômeno, né, e sempre que a gente acaba atenuando um deles, né, ou melhorando de alguma forma, a gente pode ajudar também a tratar a síndrome do pôr do sol, né? Então ter rotina de sono, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, isso faz com que o paciente, né, tente manter o seu ciclo sono-vigília dentro do padrão, também ajuda o paciente a ter menos sintomas na hora do pôr do sol, né? Então, sendo isso uma síndrome que traz bastante dificuldade aos cuidadores, hoje a gente vai falar um pouco do que a gente pode tentar fazer para melhorar, né, e diminuir os sintomas do paciente. E, em primeiro lugar, talvez a nossa principal terapia não farmacológica, que é instituir rotina, né? Então, assim, vocês que nos acompanham aqui mais tempo já devem estar careca de saber que rotina é algo extremamente importante para os pacientes com síndrome demencial, né? Por quê? Porque torna o dia a dia dele um pouco mais previsível, ele consegue se acostumar um pouco melhor com as situações que vão vir do dia a dia, né? Então, apesar do quadro cognitivo, dele ter uma perda de memória, né, de ele esquecer algumas coisas de um dia para o outro, quando as mesmas coisas acontecem sempre no mesmo horário, todo dia, isso faz com que ele se adapte melhor a essas situações, né? Ele consegue lembrar de alguma forma que ele fez essas coisas em outro momento, e isso facilita para ele, com que ele fique mais confortável, né, no dia a dia. Então, ter hora para dormir, ter hora para acordar, ter hora para fazer as refeições, ter hora para tomar banho sempre no mesmo horário, de preferência ter hora para fazer suas atividades em casa e fora de casa, né? Então, se você opta por fazer uma caminhada, né? Se você opta por jogar um jogo com ele, fazer outras atividades, coloca ele para ajudar no almoço, coloca ele para ajudar na casa, ele tem um jogo de memória, ele tem um jogo, um quebra-cabeça em que ele monta. É legal que você tente repetir essas atividades sempre na mesma hora, ou mesmo que você intercale as atividades, mas você monte um cronograma para sempre no mesmo momento você tá fazendo isso. Então isso é algo que ajuda bastante os pacientes a terem a melhora dos sintomas comportamentais no geral, e especialmente na síndrome do pôr do sol. Então, é muito importante que vocês tentem identificar o padrão dessa síndrome, né? Então, que hora que ele começa? Tem um paciente que começa já às 14 horas, tem um paciente que começa às 16, 17. Então, identificar o padrão, que hora começa, quanto tempo dura, né? Então, começa às 17 horas e vai até às 22, ou começa às 14 e às 20 horas já está melhorando, né? Tentar entender quando esses sintomas pioram, como é que foi a rotina do dia, teve alguma coisa que saiu ou não do padrão, né? Então, nesse dia que ele estava pior, o que aconteceu? Por que será que ele está pior, né? Porque os pacientes tendem a ter uma certa... uma síndrome de certa forma muito parecida todos os dias, mas tem dias que pode ser pior, e nesses dias você pode tentar entender gatilhos que ajudam a piorar um pouco os sintomas, né? Às vezes é a própria alteração degenerativa da demência que explica isso, mas às vezes ele pode ter gatilhos que podem estar fazendo piorar, e a gente perceber o que é cada um desses gatilhos também nos ajuda. Se eu souber bem certo a hora que começa, a hora que termina, a hora que fica pior, se eu consigo entender bem como que é o processo da síndrome, eu posso tentar me antecipar em alguns momentos, né, e propor atividades para ele antes mesmo que os sintomas comecem, né? Então, vamos supor que os sintomas começam às 16 horas, né? Então, 15 horas eu já começo a preparar ele para fazer alguma coisa, 15h30 eu já saio dar uma volta. Em vez da gente estar em casa, às vezes, trancado, né? A gente já está na rua, dando uma volta, fazendo alguma coisa. Ou eu proponho uma atividade para ele naquele horário. Então, ele gosta muito de pintar, ele gosta muito de mexer no quebra-cabeça, de ler, de fazer alguma coisa, de escutar música, né? A musicoterapia pode ser um aliado muito importante na síndrome do pôr do sol, tá? Porque naquele momento de maior agitação, a gente acaba instituindo a música, né? E tentando interagir com o paciente, cantando, dançando, fazendo alguma atividade. Então, tentar se antecipar aos sintomas é algo que pode ajudar. Então, se começa às 16 horas, 15 horas eu já começo a
tentar envolver ele em alguma atividade, né? Para chegar às 16 horas ele já está envolvido em alguma atividade para tentar diminuir esse processo que vai se iniciar de certa agressividade maior. É claro que aqui eu estou usando, né, números redondos, né, mas na prática flutua, né? O paciente não começa sempre no mesmo horário a ter sintoma, né? Vai ter sempre uma certa flutuação. Mas o importante é que vocês entendam e percebam em qual horário mais ou menos que começa para vocês já conseguirem se antecipar um pouco com relação a isso. Então vocês podem tentar já antecipar e propor alguma atividade para que na hora que os sintomas comecem, o paciente já não sinta tanto. E dessa forma, se ele iniciar de uma forma mais tranquila, a tendência é que ele passe as próximas horas de uma maneira mais tranquila também, tá? Então, instituir a rotina e tentar agir antes conforme o cronograma da síndrome do paciente, programando alguma atividade, é algo que vale bastante a pena. Se no caso você não consegue, ou chega um dia, não deu, ele já está mais agitado, mais agressivo, já começou a ter pior dos sintomas, uma das estratégias que vocês têm que sempre utilizar nesses casos é tentar mudar o foco do paciente, né? Isso aqui tanto na síndrome do pôr do sol, quando ele está muito repetitivo, ou em outras vezes que ele tem pior dos sintomas comportamentais, vocês tentarem pegar ele e tirar o foco daquilo em que ele está, né? Às vezes agitado por causa daquele motivo específico e tentar trazer uma atividade nova, levar ele para dar uma volta, levar ele para dar uma volta dentro da casa, tentar distrair a cabeça dele para que ele perca o foco naquilo em que ele está mais, né, agitado e agressivo naquele momento e possa começar a fazer contigo outras coisas. Então, às vezes, joga um jogo, vê um álbum de fotos da família, né? Tenta trazer algo interessante para ele, ou às vezes, paciente homem tem um jogo, coloca para assistir, né? Ou coloca para ver outra coisa, né? Pode fazer uma reza, ler a Bíblia, vamos arrumar a casa, vamos arrumar os armários, agora vamos arrumar tuas roupas, né? Então, vamos dar uma volta de carro, tentar tirar o foco dele daquela piora, daquilo que ele pode estar levando até como às vezes um gatilho para piora dos sintomas comportamentais e dessa forma melhorar essa agitação, tá? Como a síndrome do pôr do sol tem um pouco a ver com essa questão do paciente ficar perdido no final da tarde, outra estratégia é a gente sempre expor o paciente à luz, né? Então, nesse horário em que ele começa a ficar mais agitado, não é bom que, por exemplo, você feche todas as cortinas e deixe ele num local mais escuro, porque aí ele vai entender menos ainda se é dia ou se é noite e ele vai ficar ainda mais perdido. Então, é importante que às vezes você tente deixar ele num lugar bem iluminado, liga a luz, né? Se ainda tem sol, deixa o sol entrar, às vezes expõe ele à luz solar, né? Durante a manhã é importante a exposição dele à luz solar, porque isso ajuda a regular o ciclo sono-vigília. Então, às vezes, se o ciclo sono-vigília está muito deteriorado, você bota ele para dormir num local, no horário correto, acorda e quando acorda, expõe ele à luz solar. Isso ajuda o organismo a entender que agora é dia, sempre naquele mesmo horário, né? Então, acorda, leva o paciente a dar uma voltinha no sol, mostra o sol para ele vê que é dia, né? Expor ele à luz solar também vai ser algo que pode ajudar a tentar regular melhor o ciclo sono-vigília e diminuir, tá? Os sintomas de agressividade e de agitação. Então, isso são outras estratégias que você pode fazer. E se você estiver dentro de casa, não vai poder levar ele para fora, tentar manter ele num ambiente iluminado, ligar bem as luzes para que ele não fique perdido achando que já é noite e facilite um pouco a interação dele com vocês, tá? Então, essa questão da luz é bastante importante e também da exposição do paciente ao sol, né? E aí, aquelas outras dicas que também a gente costuma trazer em outros momentos, né? Como evite muitos estímulos no ambiente, que o paciente tá agressivo, tá agitado e tem muitas coisas chamando a atenção dele, isso deixa ele ainda mais perdido, né? Então tente focar em algo, tente distrair o foco e trazer para alguma atividade que você quer fazer, né? Isso ajuda ele a estar mais concentrado e
diminui os sintomas comportamentais, né? Nunca, 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 em hipótese alguma, entre em confronto, né? A gente sabe que às vezes é difícil, né, manter a paciência, às vezes cansa, às vezes é muito repetitivo, mas é por isso que a gente precisa de uma rede de apoio, né, que a gente fala aqui, tem vídeo falando sobre como montar uma rede de apoio, se estruturar dessa forma, porque todo dia acaba sendo cansativo e em alguns momentos a gente perde a paciência. Mas a gente sabe que sempre que a gente confrontar esses doentes, que a gente bater de frente, que a gente negar, né, que a gente tentar ir contra eles, só vão piorar os sintomas, a gente não vai conseguir ter nenhum benefício a respeito disso. Esse momento de sundowning é um momento em que eles costumam ter muito sintoma comportamental de achar que não está em casa, né, começar a pedir para ir para casa. Nessa hora a gente sempre lembra, né, que não adianta ficar batendo de frente com ele, né, então tem que tentar entrar na onda, descobrir onde ele está, às vezes ajudar ele a chegar em casa, tira ele do cômodo em que ele está, dá uma volta dentro de casa, para em outro cômodo, diz que já chegou em casa, né? Então sempre tentando mudar o foco. Se você ficar sentado no mesmo lugar, conversando com ele, ele pedindo, dizendo que não está em casa, e você dizendo assim, ah não, está em casa sim, o senhor está em casa. Não tem nada a ver isso que o senhor está falando. Isso não vai gerar só uma piora, né? Ele vai dizer, não, você está mentindo, você está tentando me enganar, eu não estou em casa, quero ir para minha casa. E logo ele vai ficar repetitivo e vocês não vão sair disso. Então, tira o foco, leva ele a dar uma volta, né? Essa questão de dar uma volta em casa costuma ajudar, né? Porque o paciente, ele se distrai, às vezes ele acha realmente que foi para casa, né? Então, isso é uma coisa que a maioria dos meus pacientes costuma praticar e dá alguma ajuda, né? Às vezes é óbvio que os sintomas duram mais de uma hora, então a gente tem que ir intercalando mais de uma atividade para conseguir manter o paciente mais tranquilo durante todo esse tempo. Mas é importante a gente ter essa consciência para ir intercalando essas atividades para manter o paciente relativamente dormindo, relativamente tranquilo, né? Então, vou relembrar vocês assim da importância de dormir bem para que os sintomas da síndrome do pôr do sol diminuam, né? E para que o paciente possa dormir bem, é óbvio que a gente tem que lembrar da rotina e higiene do sono. A gente falou de rotina lá no começo, mas lembrar dos componentes da higiene do sono que podem ajudar vocês a fazer com que ele durma melhor, né? Então, assim, tentar fazer atividades relaxantes antes de dormir, né? Não ficar com a luz ligada, muita luz de celular, TV, né? No foco dele até perto da hora de deitar. Então, se preparar para dormir, uma hora antes de dormir, desliga a TV, desliga as luzes, tenta fazer uma atividade mais relaxante, né? Ou quem sabe uma leitura, para que ele vá conseguindo, né? E diminuindo assim a sua atividade devagarinho e na hora de dormir ele já consiga estar pronto para deitar. Então essas atividades podem ajudar, fazer com que ele durma melhor, evite estimulantes à noite, ou mesmo muita água a partir das 18 horas, cafeína, chocolate, que podem fazer com que o paciente fique mais hiperestimulado e tenha dificuldade para dormir, né? Evite atividade física no final da tarde, de preferência para fazer de manhã ou no meio da tarde, porque isso também pode atrapalhar o sono. E aí, quanto mais vocês instituírem a rotina para tentar manter o ciclo sono-vigília de uma maneira adequada, melhor vai ser para cuidar desses pacientes. Beleza, pessoal? Então, falando um pouco hoje sobre o síndrome do pôr do sol. Eu vou pedir para vocês comentarem aqui, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho. Então eu vou pedir para vocês comentarem aqui se vocês já tiveram oportunidade ou o familiar de vocês tem síndrome do pôr do sol, se vocês já praticaram alguma dessas estratégias, se funcionou para vocês, como é que é lá no cuidado de vocês esse dia a dia com a síndrome do pôr do sol, que não é nada fácil. Beleza? Então comentem, sigam a gente lá nas nossas páginas e a gente aguarda vocês para mais vídeos. Valeu, tchau, tchau!